Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, os colegas presentes, funcionários, as pessoas que nos acompanham. Tem alguns temas a tratar. Um dos temas já foi objeto de comentário aqui de colegas que me antecederam, que trata justamente da prisão do senhor Vorcaro, né, que é o coordenador, o chefe, não só do Banco Master, mas de um conglomerado de bancos, porque aos poucos ele foi adquirindo outros bancos e gerou uma ilusão de condição sólida, né, induzindo tantas pessoas a erro e causando um prejuízo sem precedentes para o sistema financeiro. E hoje houve essa prisão. Acho que tem alguns pontos importantes a destacar. O primeiro ponto é que essa prisão só aconteceu quando o caso mudou de ministro, né? Porque esse caso estava concentrado nas mãos do ministro Toffoli, e só depois da redistribuição, uma redistribuição de certa forma imposta, é que nós, né, vimos a prisão acontecer. E também tem que se destacar, né, uma particularidade aqui, que apesar de todos os indícios, apesar de todo o prejuízo, apesar da insistência nas práticas supostamente delitivas, apesar do pedido da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República perdeu o prazo de se manifestar sobre o pleito de decreto de prisão preventiva formulado pela Polícia Federal, e instado, né, a Procuradoria-Geral da República, instada a falar, depois da perda do prazo, diz que não havia elementos suficientes para decretar a prisão. Eu não estou aqui defendendo que o magistrado deva, né, vamos dizer assim, ignorar a manifestação do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Não é disso que se trata. Porém, o caso tem peculiaridades. Tem peculiaridades porque existe, né, pelo menos, a possibilidade de participação, ou de proximidade, ou de envolvimento, ou de lucro de pessoas próximas a ministros da Suprema Corte, inclusive o ministro que concentrava as investigações. Então, hoje, né, houve um acontecimento muito significativo para a necessária depuração do país. E eu gostaria de destacar, né, o que se encontra na página 11 da decisão do ministro André Mendonça. Na página 11, porque assim, hoje ainda assim, as transcrições de ameaças ou pretensas ameaças, até de maquinações de assaltos fictícios contra pessoas que estavam ali no caminho, né, dos membros dessa tal organização criminosa, e dentre essas pessoas foram listados jornalistas. Então, os colegas que me antecederam falaram sobre isso, a imprensa vem falando sobre isso, e esse ponto é muito importante, porque inclusive foi levado em consideração pelo ministro para decretar-se a prisão. Mas, na página 11, quando tem lá transcrições de diálogos interceptados pela Polícia Federal, nós lemos a respeito de pagamentos de R$1 milhão mensais e depois R$400 mil mensais. E quando tem o detalhamento, fala-se na divisão desses 400 mil entre 6 pessoas. E dentre essas pessoas são citados editores. E ao lado da palavra editores existe a sigla DCM. Não se pode precisar, né, a quem ou a qual veículo essa sigla, naquele contexto, diz respeito. Mas em se pensando em imprensa, DCM é um portal de esquerda conhecido como Diário do Centro do Mundo. Então, eu preciso destacar, né, eu não estou afirmando que dentre os beneficiários dos pagamentos do Vorcaro
esteja o DCM, mas eu posso afirmar, né, é um documento público, esse documento que é a decisão do ministro André Mendonça está em vários portais, eu acessei a publicação do Migalhas, eu posso afirmar que na página 11, fala-se no pagamento de R$400 mil para 6 pessoas, fala-se que essas pessoas estavam cobrando o pagamento mensal e há referência a 2 editores e ao DCM, que, coincidência ou não, é a sigla do Diário do Centro do Mundo, que é um portal de esquerda. Então, eu escrevi nas minhas redes hoje cedo, seja de esquerda, seja de direita, que caia quem tiver que cair, eu reitero, mas nós não podemos admitir, né, que as menções, referências, corretas ou equivocadas, que as investigações prossigam, se restringam aos quadros de direita. Investiguem e prendam a direita, ao centro e à esquerda, mas tem muita ligação com a esquerda ali. Presidente Lula recebeu Vocaro, no mínimo 6 vezes fora da agenda. Concluir, vereadora. Ao lado do Guido Mantega, se eu não estou equivocada. Já tem conexão entre a investigação do Master e do INSS e o filho do Lula foi viajar com tudo pago pelo careca do INSS. E hoje, ministro Dino blindou o filho do Lula. Então, nós não podemos querer que se investigue para um lado, e eu quero, e fingir que não está acontecendo o que está acontecendo do outro. É só para resgatar a verdade. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Janaína. Próximo.